A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 235 países em todo o mundo. São mais de 21 milhões de membros adorando a Deus em 496 idiomas e dialetos. E para que essa instituição esteja sempre em harmonia, a Igreja Adventista possui uma estrutura administrativa composta por sedes regionais, chamadas de associações ou de missões. Um conjunto de associações forma uma união, já um conjunto de uniões forma uma divisão. E o Escritório Mundial da Igreja Adventista é chamado de Conferência Geral. A sede fica na cidade de Silver Spring, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. A cada 5 anos, é realizado um encontro que reúne membros de toda a organização da Igreja Adventista ao redor do mundo, que por sua vez é chamado de Assembleia Mundial. A organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formalizada há 159 anos. Mas para entender a história é preciso voltar um pouco mais no tempo, quando os pioneiros da Igreja se reuniram com um propósito que permanece desde aquele momento, que é estudar a Bíblia e levar uma mensagem de esperança ao mundo. Nós não podemos dizer que, de fato, a igreja nasceu do grande desapontamento. Os milleritas, aos quais outras pessoas associam com o 22 de outubro de 1844, não acreditavam nas coisas que os adventistas do sétimo dia vinham a crer. Inclusive, a maioria dos ex-milleritas nunca aceitaram aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinava. Então, a igreja foi mesmo organizada em 1850 e em 1863 foi estabelecida formalmente. Joseph Bates era o mais velho da igreja. Ele era um homem de muita experiência por ter sido uma figura forte dos movimentos milleritas e adventistas antes de 1844 e com isso carregava uma seriedade maior. Ele também foi um grande evangelista e conduzia pequenos grupos de estudos bíblicos que realmente contribuíram para o crescimento da igreja. Então, logo depois deles estaria também Joseph Wagner, John Andrews e John Lafebvre. Mas, de fato, os que mais se destacam são Tiago, Ellen White e Joseph Bates. Com o passar do tempo, os pioneiros sentiram a necessidade da existência de uma organização. Em 1852, já haviam 2.000 membros e diversos materiais eram publicados com o objetivo de levar a mensagem da vinda de Cristo e do sábado. Em meio a tantas reuniões e ideias, o nome Adventistas do Sétimo Dia foi sugerido em 1860. O nome Adventista do Sétimo Dia é um nome interessante, não sabemos ao certo de onde veio. Pode ser que tenha sido originado como uma forma de insulto, ou seja, pode ser que, na verdade, as primeiras pessoas a serem chamadas Adventistas do Sétimo Dia eram chamadas assim por outros adventistas, ou milleritas, como uma forma de insulto mesmo. Ainda que tenha sido assim, eles tomaram posse. E nós sabemos que depois de 1850, os adventistas do sétimo dia se intitulavam assim para se distinguir dos outros. Isso separava eles dos adventistas do primeiro dia. Veja bem, nem todos os adventistas do sétimo dia queriam adotar esse nome. Alguns diziam que o único nome adequado para uma igreja era a Igreja de Deus ou a Igreja de Cristo, mas os outros responderam que esse era um nome muito vago, que muitas igrejas se autodenominavam a Igreja de Deus ou a Igreja de Cristo, e isso não os distinguia de outras denominações. Então, o nome Adventistas do Sétimo Dia foi o que a maioria aceitou. Primeiro, Adventistas tem a ver com a volta de Cristo. E nós nascemos como um movimento por causa da volta de Cristo, crendo e pregando essa mensagem. E, ao mesmo tempo, nós somos chamados como um movimento nos últimos dias para preparar um povo para a volta de Jesus. Por isso, essa mensagem tinha que estar no nosso nome. E o sábado, porque nós cremos que esse é o sinal distintivo do povo de Deus. E se nós temos essa marca distintiva e queremos compartilhar com as pessoas, nós precisamos colocar isso na nossa própria identidade. Por isso que nós nos chamamos Adventistas do Sétimo Dia, porque o nosso nome é autoexplicativo. Ele não representa tudo o que nós cremos, mas representa duas mensagens vitais, distintivas e especiais que formam a nossa identidade. E nós queremos sempre apresentar como uma bênção e uma fonte de esperança para a sociedade de hoje.
A primeira assembleia foi realizada em Battle Creek, no estado americano de Michigan. A reunião começou em 20 de maio de 1863, com o objetivo de escolher presidente, secretário e tesoureiro, além de redigir uma constituição e estatuto para a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das coisas que começaram com a constituição inicial da Conferência Geral, essa que aconteceu em 1863, foi que o Comitê Executivo da Conferência Geral estava a cargo das missões. Isso te dá uma ideia da forma que eles pensavam. Eles estavam pensando em formas de criar algum tipo de organização missional, bem como alguma coisa que pudesse promover uma direção estratégica para o movimento como um todo. Então, sem isso, sem o encontro de 1863, nós não teríamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após a primeira reunião, em 1863, Battle Creek sediou mais 26 assembleias. A primeira sessão, realizada em outra cidade, aconteceu em novembro de 1887, em Oakland, Califórnia. A frequência de realização das assembleias mudou com o passar do tempo. No início, elas eram feitas todos os anos, e isso durou até 1891. Foi quando elas passaram a acontecer a cada 2 anos, o que permaneceu até 1905. A igreja então precisou fazer uma pausa de 4 anos. Logo depois veio a Primeira Guerra Mundial e desde 1918 é que elas voltaram a ser realizadas. Foi em 1970 que elas ganharam a periodicidade atual de serem realizadas a cada 5 anos. E foi em 1975 que pela primeira vez na história uma Assembleia Mundial da Igreja Adventista aconteceu fora dos Estados Unidos. Mas sendo uma igreja mundial, nós queríamos que o resto da igreja tivesse também a possibilidade de sediar, de saborizar o que é uma Assembleia da Igreja Mundial. Foi assim como nós decidimos fazê-la pela primeira vez em Áustria, no ano de 1975. Esse encontro é um exemplo maravilhoso do quão internacional é a nossa igreja e de como o Evangelho viaja a todos os lugares. Na história da Igreja Adventista, na maior parte das vezes, a Conferência Geral aconteceu nos Estados Unidos, mas em outras ocasiões aconteceu fora do país, a fim de dar àquela região ou país em particular um impulso, uma visão de como a Adventista do Sétimo Dia atua, quem ele é e as bênçãos que surgem através da conexão com a Palavra de Deus. Durante os dias de evento da Assembleia Mundial, além das diversas reuniões, votações e decisões, alguns momentos especiais saltavam aos olhos de quem participava. As cores, culturas e vestimentas encantavam quem acompanhava o evento. Quando a gente tem uma reunião do tipo da Conferência Geral, é uma oportunidade para a gente entender que a igreja não é só o cantinho onde a gente está. Muitas pessoas julgam toda a igreja pela realidade que elas têm. Elas imaginam que o mundo inteiro é como tudo o que acontece no seu próprio templo ali. Então elas fazem sugestões, críticas e constroem a sua visão baseada num conceito local. A igreja é muito maior do que isso. E quando a gente se reúne a cada 5 anos e agora, excepcionalmente, há 7 anos, nós reunimos a diversidade da igreja para as pessoas entenderem que o Senhor se comunica com cada região de acordo com a realidade dessa região, que Deus compreende a cultura e está procurando salvar cada pessoa dentro do seu contexto. A questão da diferença cultural não afeta os objetivos e ideais que nós temos como igreja. A nossa mensagem é enraizada na Palavra de Deus com a esperança da breve volta de Jesus, que veio a esse mundo para dar a vida para nos salvar e que é o nosso Criador e mantenedor. Então, não existe diferença cultural para esse tipo de coisa. Então, o que nós fazemos é tentar descobrir pontos em comum entre as nossas diferenças para consolidar os objetivos e a missão da igreja. Mas e para quem não pode acompanhar a Assembleia presencialmente? Em 1995, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil se empenharam para realizar a primeira transmissão da Assembleia Mundial via satélite. E quando chegou no dia 8 de julho de 95,
Pela primeira vez na história, a gente teve uma transmissão. E eu me lembro ainda, chego a ficar arrepiado quando a gente cantou junto com o povo de Utrecht. Cantamos juntos com as igrejas do Brasil, que eram 66 auditórios, mais de 100 pontos na igreja que estavam com antena, cantando todo mundo junto. Ó, que esperança vibra em nosso ser. Foi emocionante. Nesse momento, eu lhe convido a ir até a Utrecht, na Holanda, para participar de uma escola sabatina que terá a representação mundial de mais de 10 milhões de membros. Você que está na igreja, em uma instituição ou em algum auditório, levante-se agora. Olha, eu fui escalado para ser um dos apresentadores. O convite partiu do Erlo Brown, que era o gestor na época da Voz da Profecia, no Rio de Janeiro, na igreja de Botafogo. Era uma sala com auditório, então ali seria gerada a transmissão ao vivo no Brasil, e ela distribuía esse sinal para as igrejas que tinham um aparelho especial para colocar para toda a membresia ver em telas, né, na igreja, nas grandes igrejas, eram acho que mais de 100, e também nos auditórios que a Embratel disponibilizou no Brasil inteiro, acho que foram mais de 60. Esse sinal saía de lá, ia para a Alemanha, chegava na Embratel aqui e era distribuído. Então, assim, foi uma epopeia, foi um convite muito honroso e acho que nós ajudamos a fazer história para a honra e glória de Deus aqui no Brasil. Os desafios foram todos. Todos os que você imaginasse e pudesse imaginar aconteceram para poder dar errado. Mas como o Senhor é soberano e Ele abençoa e tem misericórdia da gente no meio das loucuras que a gente faz, terminou dando certo. Então eu me lembro que a gente fez tudo aquilo com muita oração, porque era um desafio muito grande para o nosso tamanho, para nosso conhecimento, para nossa experiência. More like you, creating me into someone who Nós vimos uma forma de louvar a Deus que inclui letra, música, harmonia, gestos e linguagem para surdos. Incrível, não é? Uma combinação maravilhosa para testemunhar do amor de Deus. Aqui no auditório principal acontecem as reflexões, além das apresentações musicais e dos relatórios, uma espécie de prestação de contas do trabalho espiritual desenvolvido pelas sedes da igreja espalhadas pelo mundo. E o tradicional Quarteto Arautos do Rei encerrou a noite de terça-feira com um hino. Jesus is Nos próximos dias vão passar por aqui milhares de pessoas para acompanhar esse evento. E para isso é importante ter uma estrutura adequada e uma equipe de produção que pense em cada detalhe. Só assim os participantes, tanto aqueles que estiverem aqui presenciais quanto aqueles que forem acompanhar de forma virtual, vão poder realmente se envolver com esse grande encontro. A montagem e organização de uma conferência geral, ela leva 5 anos. Na hora que acaba uma, começa a outra. Porque depende de contratos com hotéis, com o centro de convenções, tem uma série de coisas que tem que ser verificadas em termos de restaurantes, transporte, segurança. Tudo tem que ser pensado, porque a responsabilidade social e profissional é muito grande. O Departamento de Comunicação da Conferência Geral, pela primeira vez, vai transmitir todas as informações em 4 línguas. Então, antigamente a gente fazia assim um jornal aqui, um noticiário ali, uma história aqui, mas a gente está estruturado para poder os conteúdos que estão em inglês serem adaptados e traduzidos para português, espanhol e francês. Porque com isso a gente cobre aproximadamente 80% a 85% da população adventista mundial. É muito importante para a Rede Novo Tempo fazer a cobertura da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em primeiro lugar, para que os nossos telespectadores e ouvintes
saibam o que está por detrás da Rede Novo Tempo de Comunicação, que nós fazemos parte de um organismo vivo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista, ela procura atuar na área educacional, na área de saúde, na área assistencial, também na área de publicações. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que a área de comunicação é muito importante para alcançar as pessoas. A TV Novo Tempo ela vai participar indo lá fazendo uma cobertura de todo esse evento chamado Conferência Geral. Então, nós vamos fazer cobertura sobre as decisões que são tomadas diariamente, as curiosidades de um evento como esse que trazem tanto culturalmente quanto histórias de pessoas missionárias e que trabalham para a igreja ao redor do mundo. Elas se encontram nesse evento e a TV Novo Tempo vai lá para pegar um pouco dessas histórias e mostrar que a igreja é muito mais do que números, muito mais do que dados, mas é uma igreja viva, é uma igreja que se movimenta, é uma igreja mundial, e isso tudo nós vamos tentar trazer esse mosaico de cores dessa igreja ao redor do mundo. A Assembleia Mundial é um evento muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trata-se de um momento de representatividade, de louvor, de oração e também de decisões muito importantes sendo tomadas, considerando os próximos passos da igreja nos próximos anos. Os temas que são tratados ali são escolhidos basicamente de duas maneiras. Primeiro, pela nossa Constituição e pelo nosso livro de regulamentos. Existem vários temas que a Constituição da Igreja e o livro de regulamentos dizem que só podem ser tratados e resolvidos numa reunião mundial como a Conferência Geral. Então, todos esses temas naturalmente vão para dentro dessa agenda. E segundo, temas que nós entendemos como líderes da igreja, que são de muita importância e que precisariam gerar um consenso mundial. Aí é uma questão de percepção da liderança. Esses temas que exigem mais discussão, mais acordo, que exigem conhecer melhor o que a igreja pensa na linha de frente, eles também são colocados nessa agenda. E em terceiro lugar, fora da agenda, vem o aspecto inspiracional de um encontro como esse. Nós temos a agenda e a inspiração. Os negócios, que são as decisões que temos que tomar, e a inspiração para que a igreja continue unida, continue focada na missão, continue motivada a permanecer fiel à palavra do Senhor e orando sempre pelo batismo do Espírito Santo. Esse lado inspiracional, ele acontece em paralelo com o aspecto técnico desse tipo de reuniões. E é extremamente essencial que uma parcela maior de pessoas venha a esse encontro representando os quase 22 milhões de membros ao redor do mundo. Nós temos um comitê executivo da Conferência Geral com mais ou menos 340 pessoas, mas para que a gente consiga representar de fato todo mundo, votar em crenças fundamentais, votar itens do manual da igreja, votar na Constituição, itens jurídicos, coisas de real magnitude, precisamos de representatividade dando uma clara representação de todo o campo mundial. Para representar os membros da igreja na Assembleia, são convocados delegados. São pessoas escolhidas para debater temas importantes para a organização e votar durante a tomada de decisões. Eles são eleitos entre líderes que trabalham nos escritórios administrativos e em instituições ao redor do mundo e também entre membros que frequentam igrejas locais. Ter um grupo de pessoas tão diverso ajuda para que a igreja consiga, com visões diferentes, avançar ainda mais. A escolha dos delegados que representam a igreja nesta reunião administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o mundo é feita da seguinte maneira. Primeiramente, são seguidos todos os processos de regulamento da igreja. Então, a igreja tem manuais de regulamento e de processos para essas questões. São escolhidos delegados. Esses delegados são escolhidos através da representatividade regional. Então, cada região administrativa escolhe um membro voluntário para representar essa região nessa comissão. No caso aqui da nossa divisão, o regimento ele já indica qual será a representatividade dos delegados. Então, o regimento já diz que nós temos que ter um determinado número de delegados que a gente chama de leigos,
que são membros regulares da igreja, mas que não têm um vínculo administrativo, ou seja, não são empregados da igreja. Esse regimento diz também que nós temos que ter uma representação de pastores locais. São os pastores que trabalham na igreja local. De igual modo que tenham administradores e representantes das instituições. Então, existe uma comissão administrativa da divisão sul-americana que passa a quantidade de membros de cada união. E essas uniões, então, em suas comissões diretivas, recomendam os nomes para que representem a divisão sul-americana. Então, no nosso caso aqui, somos 8 países na América do Sul, cada união que representa uma geografia, alguns estados, um estado, está indicando alguns nomes, representando a todos os membros, dentro daquela distribuição que eu mencionei. Pastores, membros leigos, administradores e assim sucessivamente. Na Assembleia Mundial que acontece este ano, foram selecionados 2.500 delegados ao redor do mundo. A América do Sul vai ser representada por 275 delegados, sendo eles líderes da igreja, missionários e membros de igrejas locais. A forma como um membro da igreja vai se sentir representado por um desses 2.800, quase 2.800 delegados, é porque no sistema da igreja nós temos representatividades de todos os países, nós temos representatividade de todas as instituições. Então, você vai ter uma missão lá no sul do Chile. E ele vai dizer, mas eu estou tão longe dela, da Conferência Geral. Como é que eu vou ser representado? E essa missão lá no sul do Chile, essa missão teve a possibilidade de escolher um delegado, um representante que se uniu aos representantes do país, que se uniu aos representantes da divisão sul-americana e nesses 2.800 delegados temos representatividade de administradores, de pastores e de membros leigos. Quase na mesma proporção. Quando você chega lá, você já percebe uma atmosfera diferente. Desde a hora que você chega no aeroporto, saudações, você vê placas, Assembleia da Igreja Mundial, né? Você anda no metrô, você vê os nossos irmãos cantando em língua diferente. Então é uma experiência única. Coisas que eu ouvia meu avô falando para mim e eu tinha uma curiosidade e é maior do que eu imaginava. Alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu não imaginava como delegado ou participando nesse contexto da Conferência Geral, nem nos meus melhores sonhos. A mulher hoje, ela faz parte, especialmente aqui no contexto da América do Sul, de quase 60% da membresia da igreja regular. Então, ter a participação das mulheres, ter a voz, ter o voto, né? Ter essa representatividade é fundamental. As mulheres são envolvidas na grande comissão da igreja também de ir e fazer discípulos. Então, é muito importante que elas tomem parte ativa também, como delegadas, tendo voz e voto. A última assembleia foi realizada em 2015, na cidade de San Antonio, no Texas. A próxima reunião, então, deveria ser realizada em 2020, respeitando os 5 anos de intervalo. Mas, devido à pandemia da Covid-19, a Assembleia foi adiada para cumprir os protocolos de segurança apresentados pelos órgãos de saúde mundial. Após 2 anos de adiamentos, com a melhora dos efeitos da pandemia no mundo, a 61ª Assembleia Mundial vai ser realizada agora, em 2022. Neste ano, o evento traz uma novidade, que é um sistema híbrido para a participação de líderes de todo o mundo. Por conta da pandemia de Covid-19, alguns protocolos de saúde tiveram que ser adotados, entre eles essa promoção da participação, além da presencial, também de forma online. A pandemia mudou o mundo e mudou também a Conferência Geral da Igreja Adventista. Agora, a Constituição, o Regulamento Geral da Igreja, que foi votado ano passado por um grupo representativo de toda a Igreja Mundial, para que nós pudéssemos ter delegados
Se não podiam participar fisicamente, eles podiam participar através de meios eletrônicos. Nós temos que lembrar que até a assembleia que nós tivemos em Santo Antônio, o sistema de votação era análogo. Nós agora falamos de análogo, porque eram dois cartões, um cartão vermelho e um cartão verde. Você queria votar positivamente, então levantava o cartão verde, ou queria votar contra o que estava sendo proposto e levantava o cartão vermelho. Mas nós vivimos outros tempos agora. Estamos na modernidade. Então, agora nós temos um sistema eletrônico, que vai ser muito mais rápido para fazer a contagem dos votos. Já não vai ter que ser que o pessoal está contando, ok, nesta fileira tem 10, nesta outra tem 20, assim. Agora é tudo eletrônico, você vai apertar um botão no aplicativo e nós já vamos poder saber como foi que o pessoal votou. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Por isso, o tema da Assembleia Mundial é um convite a todos os membros. Jesus está voltando. Envolva-se. O tema do programa é uma mensagem que nós queremos dar aos delegados e à igreja em geral. E o nosso sentimento hoje, diante de uma pandemia que ainda não acabou, diante de um mundo que está desestabilizado pela guerra, pela injustiça e por muitas outras coisas, o sentimento é que nós estamos muito perto da volta de Cristo. E como é que nós nos preparamos para a volta de Cristo? E como é que nós preparamos outros para a volta de Cristo? Porque nós não queremos ir para o céu sozinhos. Exatamente nos envolvendo no cumprimento da missão e nas atividades da igreja local na sua própria comunidade. Então, quando você coloca as duas realidades, o sentimento de que Jesus está voltando e a necessidade de nós estarmos preparados e prepararmos outros para encontrar com Ele, vem o chamado envolva-se. E a gente colocou as duas coisas juntas. Jesus está voltando, envolva-se, porque você tiver clara visão e estiver envolvido, sem dúvida, quando isso acontecer, e nós não sabemos quando será, mas está muito perto, sem dúvida, cada pessoa que entender esse chamado e estiver envolvida com a palavra, com a missão, com a comunidade, com a adoração, vai estar preparada para ver Jesus. Que grande privilégio é para você, como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ser parte do grande movimento do Advento onde quer que você more. Não apenas relaxar e dizer, bom, eu sou um membro da igreja e vou só assistir todo mundo. Não, você é uma parte vital disso. Deus quer que você participe de várias maneiras. Orando pelo poder do Espírito Santo, pela chuva serôdia do Espírito Santo descer em toda a terra para que a obra seja terminada e Jesus possa voltar. Em segundo lugar, que seja sua iniciativa alcançar outras pessoas. Ser parte da missão, não apenas um observador, seja um missionário ativo para Jesus. Em terceiro lugar, entregando fielmente seus dízimos e ofertas para ajudar na expansão da obra de Deus em todo o mundo. Deus quer que você seja parte indispensável desse maravilhoso movimento adventista. Este é o seu movimento, que nasceu no céu e foi dado a nós participar com a mais alta autoridade do universo. Que privilégio poder apresentar as verdades bíblicas e dizer a Deus, sim, Senhor, eu faço parte disso com todo o meu entendimento. Eu vou, Senhor, eu vou ser parte da missão de alcançar o mundo. Sabe, em Isaías capítulo 6, verso 8, Isaías ouve a voz de Deus dizendo, quem eu devo chamar? Quem irá por nós? E Isaías responde, aqui estou, Senhor, me envie. Ele basicamente disse, eu vou. Deus está te chamando para orar pela obra dele, para trabalhar no crescimento das estatísticas, para prover recursos a fim de manter a obra funcionando e guardar a esperança da volta de Jesus. Sim, Jesus está voltando em breve e Ele vai te usar na medida em que você se entregar a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em uma única cidade, representantes da Igreja Adventista do mundo todo se reúnem. Nessa assembleia, em que milhares de vozes representam milhões de pessoas,
podemos ver pastores, líderes, membros de igrejas locais votando e conversando sobre os assuntos mais importantes para a pregação do Evangelho. E antes de cada decisão, uma atitude simples e humilde é tomada, a de orar. A oração de quem ama, de quem sonha, de quem quer ver Jesus voltar. E em uma multidão tão diversa, tão rica em cores e costumes, é possível ouvir por meio da música um sentimento que une cada adventista em todo o mundo, o da esperança.